Naquele momento, a minha cidade também não estava chamando atenção. O que eu fiz para chamar atenção? Eu fiz um plano, um planejamento. E juntos ali com a gestão e com a equipe, a gente foi melhorando e resultou na vinda de 54 empresas e 6.500 novos empregos gerados. Bem-vindo ao podcast Atrair Empresas, o podcast que vai ajudar você, prefeito, a gerar emprego, renda, aumento de arrecadação por meio de atração de novas empresas. No episódio de hoje nós vamos falar de um tema importante. Vou responder uma pergunta que sempre me fazem, que com certeza irá ajudar você também que quer atrair empresas para o seu município. Como saber se a minha cidade irá chamar a atenção de um empresário? Achei essa pergunta muito importante. Se essa pergunta foi feita, é porque a cidade ainda não está chamando a atenção do empresário, né? Mas calma, tem solução. Eu vou contar rapidamente exemplo de duas cidades. Uma cidade que é Salto, São Paulo, a cidade que eu moro. Para quem já me conhece a história, eu fui convidada para ser secretária de Desenvolvimento Econômico em 2013. Então, Salto já é uma cidade conhecida, tem mais de 300 anos, na época que eu assumi como secretária de Desenvolvimento Econômico, uma cidade industrial, tem cidade com nomes conhecidos, Eucatex, Loja 100 e outras empresas boas, é uma cidade industrial. Só que naquele período que eu fui convidada para ser gestora da pasta, ela enfrentava falta de emprego e ela estava perdendo alguma cidade para cidades vizinhas. Eu vou até contar o nome da cidade. Então, muitas empresas estavam indo para Indaiatuba. Eu lembro quando eu era criança, que eu moro em Salto, né? Desde os 5 anos de idade. Eu era criança, eu precisei ir para a cidade de Indaiatuba, eu acho que eu tinha 17 anos para fazer uma cirurgia no hospital. Na época, nós pegamos o ônibus daqui, descemos na rodoviária de lá, e a gente andava a pé para ir no hospital. As ruas eram todas sem asfalto. Uma cidade, na época, bem diferente de como é hoje. Salto era uma cidade melhor na época que eu tinha 17 anos. Indaiatuba era uma cidade com menos recursos do que Salto, aparentemente. Mas enfim, eu tinha 17 anos. Quando eu assumi como secretária, eu já tinha aí muitas dezenas de anos depois dessa idade. Daí, só que Indaiatuba, ela estava em destaque. Cresceu, ficou bonita. Muitas empresas, recebeu a Toyota e outras empresas de nome, né, que deu um salto ali no desenvolvimento econômico. Então, o cenário que eu encontrei em Salto, perdendo para outra cidade. Então, Salto já era conhecida e já era uma cidade industrial, mas naquele período não estava chamando a atenção de empresários, tanto que não estava vindo empresas novas e as cidades estavam indo embora. E eu, como gestora, administradora que sou, eu fui investigar por que isso acontecia. Como? Fui a campo, fui conversar com os empresários, realizamos um grande encontro logo no segundo mês de gestão do prefeito. Ele assumiu em 2013, acho que nós fizemos o evento primeira semana de fevereiro, um evento com quase 500 pessoas participando, empresários, associação comercial. Fomos descobrir, depois fui a campo visitando a associação. E Salto, na época, levava o nome de cidade dormitório. Então a gente via as publicações das pessoas revoltadas que não encontravam emprego, que tinham que trabalhar fora, vinham só para dormir, enfim. A gente conhecia. Então, naquele momento, a minha cidade também não estava chamando atenção. Então, fique tranquila se a sua cidade não está chamando atenção. O que eu fiz para chamar atenção? Eu fiz isso. Fiz um plano, um planejamento. Primeiro, conhecer o que eu tenho na cidade, reuni ali com os empresários, comecei a ouvir. Tem gestor que tem medo de ouvir porque sabe que vão reclamar, mas tem que estar preparado. E muitos empresários falavam mal da cidade, falavam mal da prefeitura, do atendimento, falavam. Fui anotando e eu falava assim, olha, a nossa gestão tem exatamente o desejo de melhorar isso, então venha conosco, se aproxima da gente, vamos juntos mudar a cidade. Daí fui conhecendo, montei na época uma apresentação do município, o correto seria fazer um vídeo institucional, mas a gente já tinha acabado de assumir, não era tão barato fazer um vídeo institucional naquela época. Montei uma apresentação de PowerPoint, colocando informações da minha cidade, o que ela tinha para oferecer, quantas indústrias tinha, as estradas que passavam perto da cidade. Isso é importante para uma empresa. Os incentivos que tinha, quais empresas já estavam na cidade, peguei ali os nomes conhecidos de indústria, comércio e serviço, colocamos.
Fiz uma apresentação, portfólio da cidade, por meio digital, e às vezes eu imprimi uma apresentação de PowerPoint e comecei a divulgar primeiro ali para os próprios empresários da cidade. Então, é uma forma de você chamar a atenção. Então, a nossa pergunta é: como saber se a minha cidade chamará a atenção do empresário? Faz o teste primeiro com as empresas locais. Vai visitar. Eu insisto muito na minha mentoria que eu faço mentoria VIP para as prefeituras. Eu criei um método, né? Que chama Acelera Polis, que eu fui organizando tudo que eu apliquei em Salto, né? Na cidade que eu estou falando agora, que no final da gestão foram 54 empresas, 6.500 novos empregos gerados por esse trabalho de ir a campo, conhecer o que as empresas precisavam, ouvir as suas demandas, as suas reclamações. Tinha elogios também. Então eu fui a campo e descobri para tentar melhorar aquilo que precisava. Eu separava todas essas informações na ferramenta de análise SWOT, que é uma palavra inglesa, mas que significa: vou reunir as fortalezas, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Então eu separava todas essas informações que eu colhia e colocava, e eu falava: nossa, tem que melhorar essa fraqueza, tem que melhorar essas ameaças. E juntos ali com a gestão e com a equipe, com os empresários, a gente foi melhorando e resultou na vinda de 54 empresas, 6.500 novos empregos gerados. Então eu comecei a fazer uma forma da minha cidade chamar atenção. Como? A cada reunião que eu fazia com uma associação, fotografava e divulgava no site da prefeitura, jornal local, fazia reunião com a empresa, divulgava, para começar a chamar atenção. Logo no começo, a gente começou a ter retorno e começamos a anunciar a empresa. Anunciava a primeira, fazíamos uma coletiva de imprensa, chamava os jornais locais, regionais, para apresentar aquela empresa que tinha escolhido, e fizemos isso em todos os anos. O Salto começou a chamar a atenção. Então, nós, na época, perdia empresas para a cidade vizinha, começou a receber empresas da cidade vizinha, porque às vezes ela queria ampliar, não tinha mais espaço lá, ela manteve lá, mas ampliou aqui na cidade. Então, começamos a chamar a atenção, mostrando o que tinha de bom. Eliana, tinha tudo perfeito? Não, mas eu comecei já a falar: olha, essa gestão tem interesse de melhorar, e dessa forma tivemos resultados. E foi dessa forma que eu comecei, o meu nome começou a ser conhecido na região. Eu nunca tinha atuado em gestão pública. Eu entrei para fazer esse trabalho e meu nome começou a ser conhecido, e eu fui procurada na época de Salto por muitos prefeitos, muitos gestores que queriam conhecer o segredo daquilo que nós estávamos fazendo e que estava dando esse retorno. Depois eu fui convidada por esse resultado para ajudar o prefeito de Capela do Alto, da região metropolitana de Sorocaba. Prestem atenção nessa história para quem não conhece. Capela do Alto, diferentemente de Salto, que já tinha mais de 300 anos, uma cidade industrial, mais de 100 mil habitantes. Capela do Alto, uma cidade na época, acho que com 50 anos, menos de 50 anos, estava fazendo 50 anos, 19 mil habitantes, uma cidade que não era conhecida, eu não conhecia, a menor renda per capita da região metropolitana de Sorocaba, e o prefeito que tinha ganho a eleição em 2016, que é o Péricles Gonçalves, conhecido como Keck, ele veio da iniciativa privada, ele era empresário, empreendedor, e queria se candidatou a prefeito para ver se conseguia mudar o cenário da cidade. O cenário da cidade de Capela do Alto, em 2016, no jornal acho que é o Globo, eles tinham feito uma entrevista com o prefeito anterior que dizia que se ele pudesse, ele abria a falência da cidade, porque a cidade já funcionava, a prefeitura funcionava meio período por falta de recurso, serviços essenciais estavam cortados, enfim. E o prefeito pegou esse cenário e ele me convidou, tivemos a primeira reunião em janeiro de 2018, eu falei para ele: em Salto eu fiz isso, contei o caos, como diz os mineiros, de tudo que eu tinha feito, desse planejamento, que ali também seria possível, com menos recursos do que tinha a cidade de Salto. E ele acreditou, e juntos fizemos o mesmo trabalho em Capela do Alto. Da mesma forma, começamos a divulgar, fizemos um encontro empresarial. Em agosto de 2017, criamos leis, chamamos a imprensa, chamamos todos os atores importantes, empresários locais, futuros investidores, Sistema S como parceiros, governo do estado, vereadores, deputados, enfim. Começamos a divulgar Capela do Alto. Fiz também uma apresentação de PowerPoint que serviu de base para criarmos um vídeo institucional. Criamos um vídeo de acho que de 3 a 4 minutos para começar a divulgar a cidade. Foi assim que Capela do Alto ficou conhecida. Foi assim que Capela do Alto, 2017,
2020 com o prefeito e esse trabalho que eu ajudei ele a fazer, da implantação de um programa de desenvolvimento que lá demos o nome de Invista em Capela do Alto. Primeiro ano de gestão dele, conseguimos levar 32 empresas que juntas geraram 1.000 novos empregos. Esse resultado levou ele para reeleição e ganhar como o terceiro prefeito mais votado da região metropolitana por causa desses resultados. Não era conhecida a cidade. Para lembrar da nossa pergunta, como saber se a minha cidade irá chamar atenção? Fazer esse trabalho que eu fiz, ir a campo. Depois começar a divulgar, começar a lançar, divulgar. Hoje nós temos a facilidade do Instagram, o Facebook, que você faz a divulgação gratuita e vai começando a divulgar para mostrar que você, gestor, que você, prefeito, quer mudar o cenário da sua cidade. É isso que você pode fazer para chamar a atenção do empresário. No começo, você quase que tem que ir até o empresário, né? Vai. Depois, com o tempo, o empresário vem até você. Você começa a ter uma agenda para atender empresas interessadas. Mas você tem que divulgar a sua cidade. Da mesma forma que uma empresa, quando vai lançar um produto, faz divulgação. Podemos dar o exemplo do refrigerante famoso, né? Coca-Cola. Não ganho nada para fazer propaganda, mas eu estudo também. Já estudei quando fiz faculdade de administração, a gente estudava marketing. Coca-Cola, dizem que é o refrigerante que todo mundo conhece em todos os países, né? Eu lembro que eu tinha um professor de marketing que falava, se você vai lá pro deserto, tem uma cabana, você chega lá, tem Coca-Cola. Teoricamente, então, se ela já atingiu todo esse mercado, ela precisaria fazer propaganda? Talvez alguém pense que não, mas ela continua investindo. O que a gente vê de propaganda, então, você tem que trazer essa ferramenta da administração dentro da gestão pública, principalmente se você quer atrair empresas, divulgar a sua cidade, divulgar, investir na divulgação, aproveitar os meios gratuitos, investir no vídeo institucional, que hoje é um valor que dá para qualquer cidade, mesmo que tenha menor arrecadação, investir, fazer um planejamento e começar a divulgar a cidade. Mas antes de divulgar, você tem que conhecer e de bom você vai oferecer para o empresário. Então você precisa se interessar por isso. Se você quer atrair empresa para gerar emprego e renda, você tem que fazer isso. Porque as cidades que fazem isso estão começando a trazer empresas. Eu faço um trabalho para várias cidades, que eu comecei a fazer isso pela minha empresa praticamente em 2021, e as cidades que entenderam esse processo já começam a colher os seus resultados. O prefeito que entendeu esse processo, que participa junto, começa a receber esses resultados e várias empresas que nós estamos anunciando. Então você precisa conhecer o cenário da sua cidade, não ter medo de conhecer, mesmo que você vai encontrar fraquezas e ameaças, e começar a mudar o cenário. Capela do Alto está na segunda gestão do prefeito. Eu continuo fazendo um trabalho com eles, prestando o serviço nessa consultoria. Sou a mentora do programa, estamos na segunda fase. Há uns 15 dias atrás, anunciamos várias novas empresas. Tem empresas com projeto e nós continuamos atendendo empresas que querem ir para lá. Olha, hoje é dia 22, né? Ontem eu fiz uma reunião online com o empresário que estava em São Paulo e queria saber informações de Capela do Alto, porque ele quer trazer a empresa dele para cá, para Capela do Alto. Então, não era conhecida. Aliás, o prefeito ganhou o prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae esse ano pelos resultados vindos desse programa. Então ele é o prefeito escolhido do estado na categoria Cidade Empreendedora e ele ganhou, então ficou conhecido. É assim que você precisa chamar a atenção da sua cidade, ver o que tem e começar a fazer esse plano. Eu sugiro que você vá visitar as empresas locais, comece a perguntar quanto tempo ela está lá, quantas pessoas elas empregam, que tamanho que ela tem de área construída. Comece a conhecer. Tem plano para expansão? Tem alguma coisa que a prefeitura pode te ajudar? Começa a fazer uma fichinha de cada empresa, cuidar dessa empresa local e falar para essa empresa, nossa gestão quer trazer mais empresas. Se você conhecer uma empresa, nos indique. Cliente indica cliente se ele estiver satisfeito. Empresário anda com empresário. Então, é uma forma de você começar a criar aí o teu plano de atração de empresas para o seu município. E se você precisar de dicas, nós temos o meu canal do YouTube, no Instagram, tem conteúdo que está lá disponível gratuitamente de várias dúvidas que você vai ter para você poder aplicar aí no teu plano de atração de novas empresas. Eu espero que você comece e acredite que em 2023 você pode ter esse cenário novo que possa receber empresas e tornar a sua cidade interessante para que o empresário fale, quero investir nessa cidade.